Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Campo Longo. Eu sou o novo professor de vocês da matéria de Estudo Digital e Apresentação Gráfica. Eu fui substituto do professor Paulo para essa matéria. Hoje seria a nossa primeira aula, mas devido à paralisação das aulas, né, devido ao coronavírus, então eu vou fazer uma videoaula para vocês de como iniciar o processo de modelagem 3D no SketchUp. SketchUp é uma ferramenta super bacana de trabalhar. Ela foi criada pela Google para servir de base, né, para as pessoas poderem modelar as suas próprias casas e inserir no modo de visualização 3D do Google Street View. Na época era o Google Earth, não tinha o Street View ainda, então você poderia modelar a sua casa ou qualquer objeto icônico da sua cidade ou de qualquer cidade do mundo e fazer o upload do arquivo 3D numa plataforma da Google, e assim o Google colocaria esse seu objeto 3D dentro, né, da plataforma deles do Google Earth. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou arquiteto, sou formado pelo Mackenzie, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e mestre pela mesma. Eu trabalho com a parte de gráficas digitais, então minha área de pesquisa dentro da universidade sempre foi ferramentas digitais de projeto e fabricação digital, então como utilizar as máquinas para produzir arquitetura, né? Então a minha linha de pesquisa sempre foi com softwares, projeto arquitetônico, né? Então eu fui contratado para dar aula aqui na FAM de todas as matérias que forem ligadas a projeto e gráficas digitais. No caso para vocês, o Paulo já iniciou, né, o trabalho de modelagem da Vila Matilde, da casa da Vila Matilde, e a partir de hoje eu vou ensinar vocês a importar esse arquivo dentro do SketchUp, né, um arquivo de AutoCAD dentro do SketchUp. Vou ensinar as principais ferramentas, né, como alterar barra de trabalho, né, e a gente vai começar a modelar essa residência, criando as paredes dela, né? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai criar blocos de portas, janelas e inserir nessa casa. E vamos trabalhar também, né, com o mobiliário. Então, todo o mobiliário tridimensional, como importar, como exportar esses arquivos, né? Como criar cenas e tudo mais. Então, vamos dar início à nossa aula, né? O primeiro passo é abrir o AutoCAD. Vamos vir em Open, né? Abrir. Vamos procurar o arquivo que nós fizemos na última aula junto com o professor Paulo. Vila Matilde Oficial 2020. Open. Nosso arquivo vai abrir no AutoCAD, né, desta forma. Então, a partir desse arquivo, eu vou dar um Save As, Vila Matilde Oficial, Maquete Eletrônica. Save. Né? A partir desses desenhos 2D que nós realizamos, nós vamos iniciar, né, vamos realizar a modelagem 3D dessa casa. Para isso, nós iremos utilizar a ferramenta SketchUp, né? Então, o segundo passo é abrir o SketchUp. Cliquei aqui, né? Cliquei aqui na minha ferramenta do SketchUp, né? Que é esse cubinho com degraus, e ele vai abrir essa aba,
o que é essa aba? Essa é a minha aba inicial do SketchUp. Nela, nós podemos ver os modos de criação, né? Os modos do modelo. Então, se ele é em metros, se ele é em polegadas, né? Se ele é em milímetros, centímetros. E os arquivos recentes que nós abrimos, né? Que nós editamos há pouco tempo, né? Então, eu vou selecionar aqui o meu modelo simples metros. A diferença entre o modelo simples e o modelo arquitetura é que no modelo simples nós temos chão e céu, e no modelo arquitetura nós temos só uma aba cinza, né? Sem diferenciação do que é céu e do que é chão. Então, abrir arquivo. Vou clicar aqui em cima do simples metros. Desta forma, ele vai me abrir um novo arquivo, né? O primeiro passo é configurar essas abas de desenho, né? Essas abas aqui do SketchUp. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos ir em visualizar, barra de ferramentas. Cada uma dessas é uma barra diferente. Então, eu vou desselecionar todas, porque eu vou ensinar cada uma para vocês. Né? Então, a minha primeira aba é a aba armazenamento. Nós não iremos utilizar, porque essa aba é para salvar arquivos, e tem essa aba dentro de arquivos. Então, eu vou desligar. Camadas. Camadas são os nossos layers, igual no AutoCAD. Então, nós podemos criar diversos layers, né? Layers paredes, layers mobiliário, igual a gente faz no AutoCAD dentro do SketchUp. Então, eu vou deixar ligado. A ferramenta câmera, ela serve para os comandos básicos de movimentação dentro do SketchUp. Então, orbitar, né, que é girar o objeto, o pan, né, que é arrastar, e os zooms, ok? Eu vou deixar ela desligada, porque eu vou ligar esse conjunto grande de ferramentas e ela já está inclusa dentro dele. A aba classificadora a gente não vai usar. A aba componente dinâmicos nós não iremos usar agora. Então eu vou clicar no conjunto grande de ferramentas. O conjunto grande de ferramentas traz praticamente todas as ferramentas necessárias para se modelar um objeto em 3D. Né? Então, construção. A aba construção já está dentro da aba conjunto grande de ferramentas. A aba desenho já está dentro da aba, né, grande de ferramentas. A aba editar também se encontra já dentro da aba de ferramentas. A aba estilos. A aba estilos nós vamos deixar ligado, porque é a forma como a gente vai visualizar o que a gente está modelando. A aba exibições também é importante, que ela já te dá as vistas padrões, né? Então, isométrica, planta, elevação frontal, elevação lateral direita, elevação posterior e elevação esquerda. Ferramentas avançadas de câmera nós também iremos deixar ligado, né? Que é criação de câmera, edição de câmera, então a gente pode editar a altura dessa câmera, a abertura dela, a forma dela. Ferramenta de sólidos, que é a união de sólidos, a desassociação, né? A subtração de sólidos. O layer localização nós não iremos usar. O layer medidas, né? A aba medidas, vamos deixar clicada, ela aparece aqui embaixo para a gente saber a altura e a medida de cada né? O que a gente precisar medir no SketchUp, ele vai aparecer aqui. A aba padrão já está dentro da aba ferramentas avançadas. A primeiros passos também está. A aba principal também está. A aba Sandbox. Sandbox vocês vão deixar ligado também, porque é uma aba que nós iremos usar para fazer topografia mais para frente. A aba Secção também é para deixar ligado, que é fazer cortes desse objeto. A aba Sombras a gente também vai colocar aqui.
Então, para organizar, né, para a gente poder arrastar essas abas, tem uma série de pontinhos aqui na lateral esquerda de cada aba. Você vem com o mouse em cima, ele vai abrir um cursorzinho de mover. Então, é só selecionar, né, clicar com o botão esquerdo e você pode mover para onde você quiser. Né? Então, a gente vai deixar essas abas ligadas. Então, camadas, conjunto grande de ferramentas, estilos, exibições, ferramentas avançadas, ferramentas de sólidos, medidas, sandbox, secção e sombras. Ok? Então, vamos fechar esse arquivo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é importar aquele desenho nosso do AutoCAD. Então, eu vou vir aqui em Arquivo, Importar, e ele vai abrir essa aba de importação. Né? Nessa aba, nós vamos procurar o arquivo que a gente acabou de fazer, né? O arquivo que a gente acabou de salvar no AutoCAD. Né? Então, a gente vai ter que vir aqui e selecionar arquivos de AutoCAD, tá? Porque senão eles não vão aparecer, tá vendo? Se eu tiver em arquivos de SketchUp, eles não aparecem. Eu tenho que vir aqui, arquivos de AutoCAD. É esse Vila Matilde Oficial Maquete Eletrônica. Vou clicar. Só que antes de importar, eu tenho que falar quais são as opções, né, desse arquivo. O que é esse arquivo? Vou clicar em opções. Ele vai me abrir essa aba de importação, opções de importação. Então, tem as opções de geometria. Nós vamos deixar só de importar materiais, tá? Pro selecionado. Posição. Nós não vamos clicar em preservar a origem do desenho, pois se a gente deixar clicado por preservar a origem do desenho em posição, ele vai colocar o desenho na área onde o desenho está no AutoCAD, só que a gente não sabe onde ele está no AutoCAD. Então eu vou deixar desselecionado, né, essa aba, que aí ele vai colocar o meu objeto o mais próximo dos eixos cartesianos 0, 0, 0. Ok? E vou selecionar aqui na aba escala, eu tenho que deixar em metros, tá? Esse desenho. Vou dar um OK, vou clicar em importar. Assim que eu importo o meu desenho, ele aparece aqui quais são os tipos de camadas, né? Tudo que ele está me importando nesse desenho do AutoCAD. Vou dar fechar e o meu desenho foi trazido para dentro do SketchUp. Então, eu tenho aqui, né, o meu desenho. Para usar a ferramenta Orbitar, para utilizar a ferramenta Orbitar, nós vamos clicar com o botão com o Scroll, que é o botão do meio do mouse, né, a bolinha do meio do mouse, e vou clicar nela e arrastar o meu mouse com ela pressionada. Então, com isso, eu vou conseguir girar o meu objeto, né, a visualização do meu objeto. Para dar a ferramenta Pan, que é essa mãozinha, né, para poder mover a minha visualização, eu vou clicar no botão Scroll mais o Shift. Então, assim, automaticamente, ela vai mexer, né, a minha visualização. Então, Scroll, sozinho, rotaciona. Scroll com Shift, Pan. Para dar zoom de aproximação e zoom de afastamento, é só eu girar o scroll do meu mouse. Né? Agora, o primeiro passo é a gente construir todas as paredes, né, desse nosso andar de baixo. A gente começa sempre pelo andar de baixo e depois o andar superior dessa casa. Né? Por quê? Porque algumas linhas do andar de baixo se encontram com as linhas do andar de cima. Então, a gente vai começar com o andar de baixo e depois só constrói as linhas necessárias para o andar de cima. Né?
Então, o primeiro passo é utilizar a ferramenta linha, né? Que a gente vai começar a redesenhar, né, a nossa planta. Então, eu vou selecionar a ferramenta linha e vou desenhar essa minha primeira parede retangular aqui. Como é que eu faço? Eu vou clicar bem próximo, vou chegar bem próximo do meu final dessa minha linha e clicar com o botão esquerdo. Em seguida, eu vou clicar na próxima extremidade e assim sucessivamente, né? Até chegar ao ponto inicial novamente. Pronto, eu criei uma superfície no meu SketchUp, né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para as outras linhas de parede da minha casa. Então, eu vou começar aqui pela minha extremidade de baixo. Clicar na próxima, no próximo extremidade, e assim sucessivamente, né? E vou clicando em todas as minhas extremidades, para desta forma, né? Ó, aqui eu já não... Dessa forma eu crio uma superfície, né? Com o formato das minhas paredes. Aqui eu tenho uma janela, então eu vou passar direto. Aqui eu venho até o meu limite da minha porta, né? Aqui é tudo janela, então eu venho até o limite aqui de baixo. E vou chegar até o meu ponto inicial. A minha superfície foi criada. Como é que eu sei que ela foi criada? Ela fica cinza, estão vendo? Então eu vou criar agora essa minha outra parede. Mas ela é um retângulo, correto? Então eu vou usar outra ferramenta, que é a ferramenta retângulo. Com a ferramenta retângulo, eu vou clicar numa extremidade e depois eu vou clicar na diagonal oposta a ela, né? Então aqui, a diagonal oposta. Ele já me cria automaticamente um retângulo. Eu tenho outra parede aqui, retangular, eu vou usar a mesma ferramenta. E aqui a mesma ferramenta, retângulo. Pronto. Agora, todas as minhas paredes, né, já foram redesenhadas em planta. Só como eu disse, a gente vai fazer um objeto tridimensional. Então, a gente tem que erguer essa parede, né, no eixo Z. Então, a gente vai subir essa parede, né? Mas qual é o tamanho dessa parede? Como é que a gente descobre o tamanho, a altura dessa parede? Nós vamos ter que vir aqui no corte dela, para saber qual é a altura dessa nossa parede. Para isso, eu vou usar a ferramenta fita métrica. Tá vendo? Ela é uma trena. Eu vou clicar com o meu botão esquerdo na extremidade superior e vou trazer até a extremidade inferior. Estão vendo que no canto esquerdo da minha tela está escrito comprimento? Ele me dá o comprimento da distância entre os dois pontos, que no caso aqui são 2,60 metros, ok? Então, eu já sei que o meu pé direito dessa casa é de 2,60. Então, eu vou voltar aqui nas minhas paredes. Agora eu vou usar a ferramenta puxar. Empurrar, puxar. Vou clicar nela. Assim, vou selecionar, né, a área que eu quero puxar, né, a área que eu quero subir, né, essa construção dessa parede. Vendo que se eu colocar o meu cursor do mouse em cima da minha superfície, ela fica toda cheia de bolinhas azuis, né? Isso quer dizer que ela está selecionada. Então eu vou clicar com o meu botão esquerdo e vou puxar ela no sentido do eixo Z, para cima, né? E aí eu sei que a minha medida, eu tenho essa medida, né? Essa medida eu acabei de pegar no meu corte e são 2,6 metros. Como é que eu faço para dar uma medida fixa, né, para o meu desenho? Eu selecionei, arrastei para cima e vou clicar 2,6 no meu teclado. E vou dar Enter. Então, a minha parede já foi erguida, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras paredes.
certo? Essa parede vai ter 2,6. Né? Essa parede também. Só que tem uma outra forma de eu achar essa altura. Eu vou selecionar a minha parede e vou arrastar o meu mouse até o canto superior de outra parede. Ele já pega a mesma medida. Eu vou clicar com o meu botão esquerdo. A mesma coisa aqui. Selecionar. Arrastei. Clique. Seleciona. Arrasto e clique. Pronto. Nós já temos as paredes desenhadas. Porém, em cima da porta, embaixo da janela, em cima da janela, nós temos parede também, né? Onde faz o requadro da porta, onde faz o peitoril da janela, né? E o requadro da janela. Então, nós temos agora que criar essas alturas, né? Essas outras paredes. Então, eu vou vir aqui, o primeiro passo, e vou medir a minha porta, para saber qual é a altura dessa porta. Vou clicar aqui na minha extremidade inferior da porta e vou arrastar até a parte de cima aqui do batente. Está marcando 2,10 metros, que é o padrão de altura de portas. Então, eu tenho que transpor essa medida para essa parede, né? Para essa lateral. Por quê? Eu vou criar uma linha e eu vou dividir essa face em duas, para poder arrastar só a parte de cima. Então, usando a ferramenta fita métrica, nós vamos selecionar aqui um quadrado aqui no canto inferior e eu vou arrastar essa linha no eixo Z. Tá vendo que ele ficou azul? Quer dizer que ele está acompanhando o eixo Z. Então, cliquei aqui no canto inferior e puxei essa minha linha, guia. E vou clicar 2,1. Então, a função da fita métrica é tanto tirar medidas quanto criar linhas guias, ok? Agora, a partir da minha linha guia, eu vou clicar na minha ferramenta lápis e vou criar uma linha que corte essa minha superfície de um canto ao outro, né? Agora, eu tenho duas superfícies, conseguem ver? Tem a superfície aqui em cima e a superfície embaixo. Qual é a superfície que eu quero ligar aqui para fechar o meu requadro da porta? É a superfície de cima. Então, eu vou selecionar essa superfície, cliquei em cima dela e vou usar a ferramenta puxar e empurrar. Então, eu vou puxar até ela se conectar, né? Eu não preciso dessas linhas, vocês concordam? Porque essas linhas não me dizem nada e aqui é uma parede inteiriça. Então, eu vou clicar em cima dela, ela ficou azul, isso quer dizer que ela está selecionada, e vou clicar no Delete do meu teclado. Então, eu vou deletar essas linhas, ok? Pronto. Agora, eu tenho outra porta aqui, certo? E eu posso utilizar da mesma linha guia. Então, eu vou selecionar e vou arrastar. Está vendo que está verde? Se está verde, quer dizer que se estava azul, estava no eixo Z, para cima, vertical. Se está verde, quer dizer que ela está no eixo Y, horizontal. Então, vou clicar e vou arrastar até aparecer o quadradinho vermelho, que quer dizer que as duas linhas estão interseccionadas. Ok? Eu vou vir aqui no meu Press Pull, né, no meu puxar, e vou arrastar até a outra parede. E vou deletar essas linhas que não me interessam. Agora eu não vou mais usar essa linha guia. Então eu vou selecionar e deletar. Por último, nossa última porta. Então eu vou fazer a mesma coisa. Aresta, puxei, 2,1, Enter. E vou criar uma linha para seccionar a minha parede. Utilizei a ferramenta puxar e empurrar. E vou arrastar até a outra extremidade. E deletar. Ok? Agora eu já estou com os meus requadros de todas as portas feitos. Agora eu vou fazer a minha janela, né? Mas qual é a altura dessa minha janela? Porque ela tem um peitoril, depois a altura e depois um requadro em cima. Vamos medir? Ferramenta fita métrica,
nós temos 90 centímetros e depois a altura 1,20 m. Então, eu vou ter que criar duas linhas guias aqui. Uma de 90,9 e uma a partir dessa de 1,20 m. Né? Então, eu vou vir nessa linha guia, clicar com o botão esquerdo, 1,2, utilizando a fita métrica. Pronto, eu criei duas linhas guias para criar o peitoril e o requadro da minha janela. Vou selecionar a minha ferramenta lápis e vou criar da mesma forma que a porta uma linha de intersecção aqui na minha parede. Vou selecionar com a minha ferramenta de puxar e vou puxar até o encontro com a minha outra parede. E a mesma coisa aqui embaixo. Vou repetir esse processo, né, nessa outra parede onde eu tenho outra janela. Mas não é a mesma altura essa outra janela? Então eu posso copiar essas linhas para cá. Para copiar, eu vou utilizar a ferramenta mover. Né? O SketchUp não tem uma ferramenta copiar. Né? Ele tem uma ferramenta mover. E se você clicar o Ctrl, ele automaticamente cria uma cópia. Está aqui, ó. Então o Ctrl, ele ativa uma cópia, né? Então, eu vou selecionar as minhas linhas guias que eu quero copiar. Elas vão ficar azul. Vou vir na ferramenta mover e vou selecionar aqui no canto inferior da minha parede. E vou clicar. Tá vendo? Eu não digitei o Ctrl. Então ele só está movendo as minhas linhas, né? Se eu quiser copiar, eu vou teclar no Ctrl do meu teclado. Tá vendo que agora ele me criou uma cópia dessas linhas? Então eu selecionei aqui esse canto inferior, eu vou vir no canto inferior da minha parede e colar essa minha cópia, né? E vou criar duas linhas novamente. Uma aqui. Viram que agora ela ficou vermelha? Por quê? Se ela está vermelha, ela está alinhada com o eixo X, ok? E vou puxar essa minha parede. Puxei, puxei, né? Até encontrar. E vou apagar essa minha linha. Selecionei, delete. Agora eu tenho mais uma janela aqui, não é a mesma altura de novo? Então eu vou selecionar essas linhas guias e vou dar um Ctrl e vou colocar nesse ponto aqui de cima. Pronto. Selecionar minha ferramenta linha e vou criar as minhas paredes. Vou puxar até equalizar, né? E aqui também. Não vou usar mais minhas linhas guias. Vou selecionar todas elas e dar um delete, ok? Porém, ainda falta uma janela aqui no fundo do meu projeto, né? Aqui essa janela do banheiro. E ela parece ser diferente. Vamos dar uma olhada lá no corte para ver como ela é? Ó, ela está aqui, ó. Ela é mais alta e mais estreita. Então vamos selecionar com a nossa ferramenta fita métrica e vamos medir. Ela está a uma altura de 1,50 m e ela tem 1,20 m de altura, certo? O que vai dar 2,70 no total. O nosso pé direito, ele tem 2,60. Isso quer dizer que ela passa além dessa parede, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar só a minha linha de base, né? Então, vou vir aqui, vou selecionar aqui na aresta e vou puxar 1,50 m. Vou selecionar minha ferramenta linha, vou criar novamente a minha secção e vou puxar até encontrar com a minha parede do fundo. E vou deletar a minha linha aqui. Pronto, nós temos todas as nossas paredes do andar térreo criadas, né?
Agora, eu vou utilizar uma ferramenta que é o agrupar, né? Então, nós vamos criar um grupo a partir da nossa volumetria 3D das nossas paredes, né? Então, eu vou clicar numa superfície, ela ficou azul. Se eu der duplo clique, ela pega todas as linhas mais a superfície. Se eu der 3 cliques, ela vai selecionar todas as linhas e todas as superfícies que estão em contato, né? Então eu vou dar 3 cliques seguidos, né, em qualquer superfície e vou clicar com o botão esquerdo do meu mouse, né? Ou eu também posso selecionar tudo e pronto, né? Tanto faz, os dois modos de seleção vão dar no mesmo. Vou clicar com o botão esquerdo e vou selecionar criar grupo aqui embaixo. Então, selecionei toda a minha forma, tudo que eu quero agrupar, clico no botão esquerdo, criar grupo. Pronto. Já acabou de criar um grupo das nossas paredes, né? Isso é interessante para trabalhar no AutoCAD, no SketchUp, porque quando você tiver com diversos blocos de mesa, cadeira, sofá, as portas, janelas, às vezes você quer selecionar só a parede. Então você tem um grupo formado, então qualquer parte dessa parede que eu clicar, ela vai selecionar toda a minha volumetria das paredes, ok? Ah, mas eu preciso editar essa minha parede, eu preciso mexer aqui, a janela é maior do que está medindo aqui. Como é que eu faço? Eu dou um duplo clique nela e ela automaticamente abre a minha edição da minha janela, das minhas paredes, ok? Então, isso era o que eu tinha para ensinar para hoje, né? Espero que semana que vem as aulas estejam normalizadas, né? A gente pode se encontrar presencialmente na universidade. E eu vou dar início à modelagem, né, de todas as portas, janelas, né? E nós iremos modelar a escada e o andar superior inteiro, né? Então isso ficará para a próxima aula que a gente se encontrar. Eu espero que seja segunda que vem e que seja na universidade. Mas quanto a isso, Marcelo, né, o coordenador, vai entrar em contato com vocês qualquer mudança que haja para a semana que vem, né? Muito obrigado e boa noite.